Agora vamos lá, gente. Nosso primeiro momento hoje é Amor Exigente. Primeiro eu quero mandar um beijo muito grande para toda a família Amor Exigente. Você que é aí do grupo do Nordeste, do Sul, região Sudeste, Centro, não importa. Seja acolhida. Muito obrigada pela sua audiência. É muito bom te receber, tá? Vocês, homens do Amor Exigente, claro que também. É que a gente sabe que, infelizmente, muitos homens não vão. Deixam isso a cargo das esposas, das mulheres. Mas, homens, prestem atenção. Mais do que nunca, a sua presença é importante, tá? É importante para a recuperação dos seus filhos. Mas vamos que vamos. Na semana passada, nós mostramos aqui no Vida Melhor, uma perspectiva sobre a discussão para a liberação do porte de maconha para consumo. Hoje a gente vai continuar com esse assunto. Tem se falado muito sobre a liberação das drogas no Congresso, você já deve ter ouvido esse assunto, no STF em vários âmbitos, mas a gente precisa sempre lembrar, e eu gosto aqui de frisar, as consequências a curto e longo prazo, caso essa liberação seja aprovada, tá? E é só coisas ruins. Por isso convidamos o vice-presidente da Federação de Amor Exigente, Miguel Tortorelli. E aí, vem cá, Miguel, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui. E temos também o deputado federal, Dr. Osmar Terra, que vai entrar via Skype, que já está aqui, olha, e juntos vamos conversar sobre esse assunto. Eu vou sentar aqui do seu lado, Miguel. Seja muito bem-vindo, doutor Osmar Terra. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade, Cláudia, da gente conversar com essa audiência enorme de vocês aí para esclarecer o que é importante nessa questão da liberação das drogas aí, né? Então é um assunto aí que meu amigo Miguel Tortorelli conhece muito bem, nós somos parceiros de caminhada e essa oportunidade é muito boa para a gente poder conversar com todo mundo aí. A gente ainda pode entender isso, de fato, como uma oportunidade para que as coisas não aconteçam do jeito que está parecendo que vai acontecer? Ainda dá tempo da comunidade agir e impedir essa liberação? Olha, a comunidade, a sociedade, não tem interesse na liberação das drogas. Qualquer pesquisa que se faz, dá quase 80% da comunidade contra a liberação, qualquer tipo de liberação da maconha, de qualquer droga. Porque o povo sofre muito com isso. Já sofre muito com as drogas lícitas, né? O álcool, o próprio cigarro, né? E não quer sofrer mais ainda com as outras drogas, né? E sabendo que, ruim como está, muito pior se liberar. Então, eu acho que é um consenso quase na sociedade, é um consenso no Congresso Nacional. As únicas pessoas que eu vejo falando abertamente na possibilidade de liberar drogas são alguns ministros do Supremo, né? A votação lá está 5-3, né? Ah, mas não é para liberar, não é para descriminalizar, é para estabelecer o porte de drogas, a quantidade de droga que é considerada porte, né, para o usuário, e qual é a quantidade acima da qual fica sendo para tráfico de drogas. Porque a lei não pune com prisão o usuário, ela pune, é crime para constranger, né, para dissuadir o usuário de consumir drogas, mas são penas alternativas. Né? É crime, ele comete um crime, mas são penas alternativas. Então, o usuário, se estabelecer que até 60 gramas, por exemplo, como eu vi um ministro falar, é uso, a pessoa for pega com 60 gramas é uso, 60 gramas dá para fazer mais de 100 cigarros de maconha, né? Então, qual é o traficante que vai andar com mais do que isso? Ele vai andar com essa quantidade, então ele nunca vai ser preso. Vai ser sempre considerado um usuário, do ponto de vista legal, né? E deixa escondido o resto da maconha em outro lugar, vai lá, pega mais 60 gramas, pega mais e vai vendendo. A boca de fumo vai ter 60 gramas para vender, né? E não vai dizer, mas não é boca de fumo, aqui o pessoal é usuário, né? Uhum. Então isso acaba com qualquer tipo de controle, né, da venda, vai ser uma quantidade, vai aumentar muito o consumo. Essa é que é a questão. Vai aumentar muito o consumo, vai aumentar, não vai ter nenhum traficante mais preso, tem que tirar traficante da rua.
Né? O traficante é que ele traz a doença, é que nem o vírus da Covid, ele traz a doença. Né? Ele vai infectando as pessoas que ficam dependentes químicas, que não conseguem mais parar de usar. A dependência química é uma doença incurável, é importante dizer isso. Né? A dependência química muda a arquitetura cerebral. O estímulo continuado da droga vai mudando as conexões dos neurônios e depois não tem mais volta. Além do caso da maconha, é a única droga que desencadeia a psicose, desencadeia a esquizofrenia, que não tem cura também. Então, diminui a parte cognitiva, a pessoa fica com péssimo desempenho escolar, com péssimo desempenho no trabalho. Em geral, são as pessoas pior remuneradas no trabalho, são as pessoas que ficam depois dependendo mais da assistência social, né? Com menos diplomas universitários, comparando os grupos de usuários e não usuários. Então, só faz mal. Né? Mas a maconha não causa overdose. A maconha causa overdose, sim. A maconha tem overdose, é uma forma diferente, se manifesta de uma forma diferente, mas tem. Mas ela é a porta de entrada para 83% dos usuários das outras drogas começam com a maconha. Né? E ela produz uma alteração muito grande do cérebro. É a droga que mais atinge receptores cerebrais, os receptores canabinoides. Então, ela é uma droga maligna, ela causa mal e um mal permanente para as pessoas. Quem tem filho com esse problema sabe o que eu estou falando, né? E a dificuldade de controlar depois a compulsão para usar outras drogas. Então, o Supremo não pode... a minha posição é que o Supremo não deve se arrogar o direito de decidir uma coisa tão grave que atinge tantas pessoas, tantos milhões de brasileiros, tantos milhões de famílias brasileiras, que só vai piorar se o Supremo decidir estabelecer quantidade de droga para uso e para tráfico, né? Só vai piorar, vai aumentar muito a quantidade de gente usando droga, usando maconha, inclusive, e depois as outras drogas, e vai causar um dano social terrível. Isso é tão grave esse assunto, é tão sério esse assunto, que é uma tarefa para decisão da sociedade. Ou a sociedade decide isso num plebiscito, se ela quer isso mesmo ou não, ou delega aos seus representantes eleitos. Eu sou deputado, fui eleito para representar a sociedade. Como não pode juntar 200 milhões de brasileiros numa praça toda semana para decidir o que deve e o que não deve fazer, que lei que é boa, que lei que é ruim, a população vota, elege as pessoas que ela quer que decidam. Não tem um ministro do Supremo votado pelo povo. Eles não, são 11 ministros, eles não são eleitos para isso, eles são eleitos para serem os guardiões da Constituição. Aí vamos discutir a Constituição. Mas isso aqui não é constitucional. Então volta para o Congresso modificar, fazer que seja constitucional, fazer um texto que seja constitucional. E não o ministro do Supremo decidir. Como é que ele vai decidir uma coisa que afeta todo mundo, sem autorização da sociedade, sem delegação da sociedade para isso? Né? Então, eu acho que nós estamos tendo não deixa de ser um tipo de intromissão nas prerrogativas do Congresso, e nós temos que nos defender. Nós já discutimos esse assunto, né? Nós já fizemos uma discussão longa, o Miguel participou de todo esse processo, e nós já acertamos. O Congresso já votou 2 vezes nos últimos 18 anos isso, e não permite a liberação. E porte de drogas, quem estabelece é a polícia. É quem está ali no ambiente onde está vendendo a droga. Se está vendendo a droga, o sujeito só tem 1 grama na mão, ele pode ser traficante, ele acabou de vender. Quem sabe isso é o policial, depois é o juiz que julga, o Ministério Público que encaminha. Tem que deixar quem conhece as circunstâncias decidir. E não estabelecer uma cota. Se estabelecer a cota, ninguém vai andar com mais do que aquilo e vai se reabastecendo e vai circulando cada vez mais droga no Brasil. E não é isso que a sociedade quer. Muito pelo contrário, a gente já tem exemplos aí, não tão longe, mas os países que liberaram, retrocederam, muitos já estão retrocedendo, e os prejuízos foram enormes, muito prejuízo e só prejuízo. Depois eu quero fazer uma pergunta para o Dr. Osmar Terra, que eu quero entender qual é o interesse desses ministros. Eu quero entender qual é o argumento para pensar num absurdo desses. Miguel, por favor. Dr. Osmar Terra é médico, foi secretário de Saúde no Rio Grande do Sul.
estudioso sobre droga e conhece profundamente isso. Quando ele fala com conhecimento, né? Primeiro que ele viu passarem lá pelo Rio Grande do Sul, né? As pessoas que tinham esse tipo de problema. E agora ele está dizendo, e é a pura verdade, estamos lá numa luta, Amor Exigente está com o doutor Osmar Terra. Osmar, não passa na cabeça de ninguém que o Congresso, que o STF queira liberar 60, 100 gramas. Se entra num carro 5 pessoas, vai ter 300 gramas, 500 gramas de maconha. É isso que nós queremos? Miguel, isso não tem base científica nenhuma. Por que 60? Por que 30? Eu vi o ministro falar em 10, outro em 60, outro em 100. Não tem base científica nenhuma, né? Isso vai permitir só que aumente a circulação da droga. Perfeito. Me prove que isso reduz a circulação da droga. Não tem como provar uma coisa dessa, entendeu? Só vai aumentar. As pessoas vão andar com aquela quantidade, não vai ser mais punido com prisão. Todos os traficantes vão andar com a quantidade que o Supremo permitir. Exatamente. E ninguém vai mais preso. Ninguém vai preso. Foi o que o doutor acabou de falar. A pessoa vai ter uma quantidade, ela vai lá depois, reabastece, volta aquela quantidade, enfim. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque o argumento, contra-argumento de muita gente, perto de bilhões, é nada, tá? Algumas pessoas falam assim, mas é que vai melhorar a questão da segurança, porque vai diminuir o tráfico. Aumenta o tráfico. Vai diminuir. Aumenta tudo. Aumenta gasto público. Mas porque vende de forma errada, aí vende um produto. Não existe, porque o tráfico vai continuar existindo, o mercado paralelo vai continuar existindo, a insegurança vai aumentar, as doenças vão aumentar, é o terror. Mas a pergunta que eu queria tentar entender, porque eu me pergunto isso sempre, o que é que tem por trás disso? Qual é o verdadeiro interesse nessa liberação, doutora Osmar Terra, uma vez que a gente sabe que o usuário não é preso quando ele está usando a maconha, enfim, até outras drogas? Ele é punido com penas alternativas. Eles não querem... A discussão até da descriminalização é para acabar, inclusive, com essa punição. Bom, mas eu acho assim, tem 3 tipos. Esse é o Sérgio Paula Ramos, que é um dos grandes especialistas nessa área, né, no Brasil, um psiquiatra gaúcho. Ele diz o seguinte, tem 3 tipos de pessoas interessadas na descriminalização, na liberação, ou nesse tipo de estabelecimento de cotas aí, que na prática libera, né? É o sujeito que usa, que tem medo de ser punido, né? O sujeito, que eu acho que talvez seja isso que move alguns ministros do Supremo, é o viés ideológico, né, de direito das pessoas fazerem o que quiserem com o seu corpo, né, e usarem droga, fazerem o que quiserem, né? É problema delas, quando a gente sabe que isso afeta todo mundo. Eu escrevi agora no Twitter, ontem, eu tive um afilhado meu, de 21 anos de idade, no 4º ano de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que morreu esmagado contra a parede, caminhando na calçada, por uma caminhonete desgovernada por um sujeito com a cabeça cheia de maconha. Né? Não tinha bebido uma gota de álcool, era maconha. Né? Então, o menino acabou com a vida do menino. A liberdade de usar a droga acabou com a liberdade do menino viver. Que dor. Né? De ser um grande médico, um menino um talentoso, um gêniozinho. Né? O Diego Bárbaro, o nome dele. E ele foi morto estupidamente, né, por um sujeito cheio de... Então afeta todo mundo, não é só quem usa a droga, não. Se fosse só quem usa a droga, ainda podia discutir. Agora, afeta a sociedade inteira, é afetada pelas lutas de gangue, pelo controle do território, pela falta de controle do impulso. A violência doméstica aumenta com as drogas, aumenta tudo, né? É um inferno. Não tem um país do mundo que liberou droga e que melhorou o convívio social. Não existe. Eu estava vendo agora o Canadá. Eu publiquei também agora matéria sobre o Canadá no Twitter.
Está lá no Canadá. O Canadá aumentou a criminalidade, aumentou o número de... Porque eles liberaram primeiro a maconha, agora, o ano passado, liberaram todas as drogas. Porte de droga, quantidade de drogas determinada, né? Então, o metrô de Toronto, que nunca tinha tido mortes, nunca tinha tido assalto, agora tem um assalto por semana com mortes. Né? A população de rua triplicou, quadruplicou a população de rua, porque as pessoas não conseguem mais trabalhar, não conseguem mais fazer nada usando droga, aumenta muito o consumo, né? Então, é uma qualidade de vida tremenda, horrível, né? E a violência atrás disso tudo. A violência acompanha esse negócio todo. Então, a família que tem alguém com problema sabe o que eu estou falando, né? É uma tragédia sem fim, porque não tem... Depois que o menino fica dependente químico, ele fica enlouquecido. Eu vi meninos viciados em crack, por exemplo, no Rio Grande do Sul, vender até o assoalho da casa. Né, arrancar o assoalho para vender, para trocar por droga, né? Vende o corpo, né? Se prostituem. É um negócio horrível, né? Porque é um estado mental alterado permanentemente. Então, nós temos que reduzir isso, fazer com que essas pessoas se tratem como o Amor Exigente faz, né? Para que elas não usem a cada dia, não coloquem droga na boca, né? Não coloquem na veia, não coloquem no cigarro, não fumem a droga, né? Para poder levar uma vida minimamente normal, cuidar dos filhos, cuidar da família. O dependente químico não cuida de nada, né? Só vive em função da sensação que ele tem. Veja as cracolândias aí em São Paulo, né? O que é uma cracolândia? Está cheio, cara. Todas as grandes cidades do Brasil hoje tem cracolândia. Vocês acham que vai melhorar se liberar a maconha? Ou se piorar. O consumo aumentar da maconha, ou vai piorar? Claro que vai piorar, claro. Vai piorar muito, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom a gente ouvir um pouco mais sobre tudo isso. Enquanto a doutora Osmar Terra estava falando, eu me lembrei da Bia, uma menina que já esteve aqui comigo, sentada no sofá, contando da experiência dela, que enlouqueceu literalmente por conta do uso de maconha e só exclusivamente de maconha. Depois você pode entrar lá no YouTube que você vai assistir essa entrevista. A gente não pode menosprezar os danos que isso tudo pode causar à população. E aí, o papel é nosso agora. A gente precisa fazer pressão, tá? Então você vai entrar no site do Amor Exigente, porque lá tem a lista de todos os ministros que a gente precisa, com e-mail e tudo, dos senadores, está tudo lá fácil para você fazer a sua pressão. Mais algum recado, doutor? Não, eu só queria dizer isso. Eu acho que nós temos que evitar que as pessoas entrem nesse circuito da droga, né? É muito importante ter informação, não acreditar que tem maconha medicinal. Isso é o maior engodo que tem. Eles colocam uma roupagem na maconha como se ela fosse... É cannabis, não é mais maconha. É a velha maconha, né? Com todos os ingredientes que causam dano. Tem uma moléculazinha lá que pode ter algum benefício, mas o sujeito propõe usar um óleo de maconha que tem todas concentradas, todas que causam loucura. É a única droga que causa esquizofrenia e não tem cura. Os usuários de maconha são, no meio dos usuários de maconha, estão a maior quantidade de jovens que não podem mais nem assinar documentos, são proibidos por lei, né? Então, porque não conseguem mais fazer nada, né? E não tem mais volta. Isso é uma tragédia sem fim, isso aí. Então, vamos procurar evitar que o Supremo... A lei como está, ela não é perfeita, ela ainda tem um espaço grande, as pessoas ainda consomem, ainda tem... Mas vai ser muito pior se essa lei for desautorizada, né? E é isso que o Supremo está discutindo agora. Então, deixa para o Congresso. O Supremo tem que deixar isso para o Congresso, não tem que se meter nisso, né? Tá certo. Muito obrigado, um grande abraço aí, Cláudio. E parabéns aí ao Miguel pela sua luta de décadas aí do Amor Exigente, que é uma grande organização que ajuda muito a melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Com certeza. Obrigada, doutora Osmar Terra. Foi um prazer recebê-lo aqui, mesmo que virtualmente. É isso, Miguel. Vou passar o site do Amor Exigente, porque esse é o melhor caminho, tá? Faça pressão. Tem os e-mails lá, manda e-mail, entra nas redes sociais. Não queremos liberação das drogas, não queremos liberação da maconha. Coloca esse hashtag, levante essa bandeira com coragem. Cláudio, mas será? Não vou ser vista de forma retrógrada, não vão achar que eu sou antiquada. Não! Os países mais modernos e ricos do mundo que liberaram a maconha
retroagiram, estão retroagindo. Os prejuízos foram enormes. O nosso país não é rico, não é moderno no sentido de absolutamente nada, é precário em relação à saúde. A gente não pode permitir. Haja enquanto há tempo, tá bom? amorexigente.org.br, amorexigente.org.br, o WhatsApp do Amor Exigente, se você precisar também de um help. A gente está falando sobre essa votação, mas eu sei que tem muitas mães agora me assistindo que estão vivendo o drama da dependência química. Não fique só, minha amiga. Você tem que ir a um grupo. Temos os grupos online, mas o grupo presencial faz uma diferença gigante. Dê o primeiro passo a caminho da transformação da sua família, porque você merece o melhor, tá? É 1925196555. E nas redes sociais é Amor Exigente Oficial. Muito obrigado, Cláudia, esse espaço e trazer o doutor Osmar Terra, que ele é fantástico. Agora, vocês ouviram, o doutor Osmar falou, somos 80% quase que não querem a liberação. Mas se nós não mandarmos para eles, falarmos não à liberação, nada vale. Eles querem isso, eles têm medo, receio, é do povo, porque eles nos representam. Então, mande para lá, por favor. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Você abre esse privilégio poder trazer assuntos espaço assim, imagina. para o Brasil, para nós levarmos isso. E a luta... Deveria ser o papel e a obrigação de todo comunicador. A gente não tem o dom da comunicação para disseminar notícias ruins. A gente tem o dom para conscientizar a população de que escolhas precisam ser feitas com muita responsabilidade. Tá bom? Miguel, muito obrigada, meu amigo. Mais uma vez, uma ótima semana e até a próxima. Se Deus tá? quiser.